Boa tarde. O Vitor, Laís, Edival, Cauã. Só esperar aqui o senhor Túlio entrar. Boa tarde a todos. Aí temos ele, meu querido amigo, companheiro de trabalho, Marcos Túlio Fernandes. Muito boa tarde. Boa tarde para todos. Ainda estou me ajeitando aqui, procurando uma posição mais adequada, né? Você vai começando aí, tá? Enquanto eu me ajeito aqui e a gente vai se organizando. Já começaram mentindo aqui, ó, chamando de dois grandes homens. Duas mentiras. Eu não sou grande e o homem da casa, no caso, é minha mulher. Então vejam, né? Essa proposta, né, Túlio, que a gente faz tempo que a gente está querendo fazer isso, inclusive no colégio, né? A proposta do café filosófico, né? Que foi adiada por conta da pandemia, mas que agora, pelo menos, vamos concretizá-la virtualmente, dando a possibilidade de outras pessoas também poderem acompanhar, né? Então, o tema que a gente pensou em trabalhar é o tema da angústia, né? Do tédio, do sofrimento, a partir de uma visão filosófica e a partir de uma visão literária, né? Então, os autores que eu vou trabalhar, eu pensei assim, Túlio, eu vou trabalhar uma fundamentação teórica bem rasa, bem sucinta, de cada um desses termos, né? Na questão da angústia, eu vou falar um pouco de Kierkegaard, na questão do sofrimento de Schopenhauer e na questão do tédio de Heidegger, né? Assim, rapidamente, eu vou falar um pouco do que é cada um para eles, para a gente também, a partir da visão literária, poder falar um pouco da contemporaneidade, tá bem? Ok. Posso começar? Deve. Obrigado, viu? Sempre um cavaleiro, senhor. Então vejam, não sei se você percebeu minha camisa aqui, ó. Good. Ubermensch. Ubermensch. Então vejam. O conceito de angústia em Heidegger, né? Desculpa, em Kierkegaard, é um filósofo dinamarquês, né? A pronúncia correta seria Kierkegaard, em dinamarquês. Dois A's juntos tem som de OU, né? Mas aí, inclusive na Alemanha, que é tão precisa quanto a essas pronúncias, mesmo lá chama-se Kierkegaard, né? Friedrich Nietzsche, aí. É porque tá ao contrário, não, tá invertido. Não, de cabeça por baixo não. Kierkegaard, quando ele trabalha o conceito de angústia, ele comete, tem um livro chamado O Conceito de Angústia, né? Tá até aqui ele. Pegar aqui. Aqui, ó. O Conceito de Angústia, essa obra aqui de Kierkegaard, a primeira coisa que ele faz é uma distinção, né, do que é o susto, do que é o medo e do que é a angústia, né? O susto ele fala que é um momento inesperado, né? Uma batida, uma explosão, um grito, e aí você se assusta com aquilo. O medo é um objeto positivado, ou seja, eu tenho um endereçamento do medo, né? O medo é o medo da aranha, é o medo de altura, é o medo do mar, ou seja, é um objeto positivado. A angústia não. A angústia ele vai dizer que seria um objeto não positivado. Por exemplo, nada. Eu não sei o porquê me angustio, mas eu me angustio. E o mais interessante em Kierkegaard é que ele vai falar de que a angústia ela é uma parte constituinte da nossa própria existência, não é? Então, não adianta, não tem como eu me livrar desse sentimento, desse afeto, né? Os afetos, eles não são coisas que nós decidimos ter ou não ter. Então, a angústia é uma parte constituinte da nossa própria existência. Eu não decido sobre o que vou me angustiar. A angústia, então, ela se dá naquilo que ele chama no nada, né? Nesse salto do absurdo, e eu me angustio não sei com o quê. E a ideia é que a gente simplesmente a gente não deve evitar a angústia, mas deve encará-la como um componente da nossa própria existência, certo? Então, uma visão assim, bem resumida do que seria a angústia em Kierkegaard, certo?
Não sei se você já quer falar agora e depois eu falo do sofrimento de Schopenhauer, ou quer que eu fale dos três e você... Beleza. Não, eu prefiro que você continue, Pronto. e depois que aí eu tenho mais elementos para inserir esse diálogo epistêmico entre filosofia, sociologia e literatura. Como é Ok. que esses conceitos são estilizados? Uhum. Schopenhauer, filósofo alemão, né? Ele tem um livro, uma obra, que se chama O Mundo como Vontade e como Representação, né? E esse termo vontade é o termo-chave para a compreensão da filosofia schopenhaueriana, né? Então, o que é que ele traz como vontade? A vontade não é um desejo. A vontade não é algo que esteja na minha consciência ou algo que esteja no meu campo de raciocínio, né? Tanto é que Freud depois se inspira muito nos estudos de Schopenhauer para elaborar o conceito de inconsciente, né? Então, a vontade é algo que não parte de um controle. A vontade ela se dá como manifestação imanente. Não é algo transcendente, mas é imanente. Eu não tenho controle sobre a vontade, mas o que eu posso ter o controle é sobre a realização. Então, eu não escolho ter vontade sobre uma pessoa, sobre um objeto. Mas o que eu posso fazer é controlar a ação de realizar, né? Então, é como se a vontade se insere na imanência e eu só passo a ter a consciência dela quando realizada. Eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar a vontade de ficar com alguém. O que eu posso controlar é a ação de ficar com alguém, mas a vontade não. Então, a vontade é como se fosse, em termos comparativos, aquilo que, em Freud, ele trabalha na questão do inconsciente, né? O inconsciente é aquilo que nos move sem mesmo a gente saber. E só quando ele se realiza é que a gente passa a ter consciência do inconsciente. Tá? E aí, por fim, falar um pouco do... Sim, e essa ideia de vontade em Schopenhauer é que nos leva ao sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Não adianta a gente tentar levar uma vida sem sofrimento. Porque assim como a angústia é um constituinte da nossa existência na visão de Kierkegaard, para Schopenhauer, sofrimento também é uma constituição da nossa própria existência. Então não tem como a gente simplesmente deixar o sofrimento de lado. Eu não vou sofrer, eu não vou pensar nisso. Não tem como simplesmente você colocar de lado o sofrimento. Porque existir é sofrer. E ao longo de nossa vida, ao longo de nossa existência, o sofrimento é algo que vai caminhar conosco. Não adianta você tentar evitar. Okay? E por fim, falar um pouco aqui do tédio em Heidegger. Né? Heidegger ele trabalha o tédio numa obra que tem um subtítulo de Finitude e Solidão. Nessa obra, Heidegger vai elencar 3 tipos de tédio. Né? O tédio, de uma maneira geral, o entediar-se, é um encontro consigo mesmo e você não gosta do que vê. A primeira fase do tédio que ele coloca é um tédio presente no tempo. O exemplo que ele dá é quando a gente espera um comboio, espera um trem. Esse trem vai demorar 5 horas para passar. Então, o que é que você faz? Você tenta matar o tempo. Matar o tempo é um tipo de perspectiva para que a gente tenha a impressão de que o tempo passe mais rápido. Né? Então, a gente começa a contar as árvores da estação, a gente começa a fazer desenhos na areia, a gente começa a contar a quantidade de carros que passam na estrada. Imagine ele analisando isso numa época que não tinha internet, não tinha celular. Hoje as pessoas ficam lá no celular jogando, né? A pessoa também pode ler um livro. Mas é que está o problema. Mesmo no tédio, coisas que nos dão prazer parecem perder o significado. Então, a primeira fase do tédio é o tédio no momento, no instante, né? O hic et nunc, o aqui e agora. Então, ele se dá no tempo. É uma espera que eu sei que tem que acontecer e eu tenho que saber lidar com essa espera. A segunda fase do tédio seria o tédio fora do tempo. Ou seja, eu só percebo o tédio depois que eu passo pela situação. O exemplo que ele dá é quando vamos para uma festa. Aparentemente as pessoas são agradáveis, né? Comida boa, bebida boa. E aí quando a gente sai da festa que chega em casa, a gente percebe que tudo foi entediante. A comida estava estragada, a bebida não prestava, as pessoas eram falsas. Mas a gente quando está envolvido, a gente não consegue perceber
o entediar-se? A gente se entedia depois do acontecimento, por isso que é o tédio fora do tempo. Quando a gente está fora do tempo, a gente percebe esse tédio que a gente vivenciou sem perceber. Muitas vezes, algumas relações, Túlio, são assim. Você, quando está envolvido, você não percebe o tédio que é a relação. E quando você sai da relação, que você está de fora olhando para aquele momento, você percebe que tudo ali foi entediante. Talvez até um movimento de não querer assumir esse tédio, até para não se sentir mal. E a terceira fase do tédio é o que ele vai chamar de tédio profundo, né? É aquele em que você não tem chão, é aquele em que você não tem espaço de manobra. Nada que acontece faz com que você consiga se erguer. Então, o tédio profundo, e aí Heidegger não usa essa expressão, que essa expressão vem depois, que é a depressão, seria como se fosse a depressão. A depressão, ela é tão violenta que algumas pessoas acham que depressão seria como que uma falta de vontade de viver, né? Depressão é algo muito mais grave que isso. A depressão é uma doença, a gente não tem escolha sobre a depressão, ela nos abate. Não é você dizer assim, vai, levanta, força, acorda, não é isso, isso não adianta. Se você fizer isso para uma pessoa que tem outra doença, não vai adiantar, então com a depressão também não adianta. Né? Para a depressão, temos tratamentos atualmente de fármacos, terapia, né? Psicólogos, psiquiatras, que tentam aliviar. Inclusive, eu tenho um livro muito interessante aqui, do Adrian Solomon, que é O Demônio do Meio-Dia, né? Que ele teve depressão, ele escreve sobre isso, né? Não li ainda, mas já comprei, já assisti algumas palestras dele, já li artigos sobre, mas ainda não li, está aqui na bancada para poder ler. Então, essas fases do tédio que Heidegger trabalha, elas são muito importantes, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Algumas pessoas se entediam por ficar em casa. Aí você pensa assim, e tem pessoas que nem casa têm, né? Então, o entediar-se é esse encontro consigo mesmo, né? É você olhar para si, se reconhecer e muitas vezes não gostar do que está vendo. Tá bom, Túlio? Então, essa é uma introdução dessas partes teóricas. Você faz sua apresentação e aí depois a gente pode bater um papo. Ok. Eu começo inicialmente com a feliz chamada que o Hugo fez, né, para a live, né, tentando estabelecer relações epistemológicas entre a filosofia e a literatura como dois campos de atividades e de fenômenos, um do ponto de vista científico, outro do ponto de vista da estilização desse fenômeno. Então, a ideia é a gente trabalhar aqui essas relações, né, a partir dos estudos, a partir das teorias, a partir daquilo que é levantado enquanto leitura, e eu falo isso porque o nosso grande público é de alunos que desejam a vaga à universidade, e é bom que eles comecem a se acostumar com a epistemologia e abandonar os achismos tão comuns no ensino médio, não é, que faz com que a gente vá acumulando informações e ao chegar no ambiente acadêmico parece que nos puxaram o tapete e que nada daquilo que a gente aprendeu faz mais sentido, né? Hoje mesmo eu fiz uma aula sobre isso, mostrando como a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que ganhou recentemente uma nova tradução, né, de uma americana que hoje mora no Rio de Janeiro, que ela esgotou em apenas um dia nos Estados Unidos, mas mostrei aos nossos alunos como essa obra é referendada como início do realismo no Brasil em 1881, e, na verdade, a obra é publicada em 1880 em jornais. Por que esquecer dos jornais quando o século XIX todo ele era pautado na publicação desses suportes, de jornais e revistas? Você só tinha o livro no século XIX a partir do momento que uma obra fizesse sucesso antes nos jornais. Então, com isso, você está tirando parte daquilo que realmente aconteceu e desestrutura um conhecimento específico que precisa ser observado a partir de teoria, de informações, de estudos, de investigações e não mais de apenas achismo de pouca leitura. Então, a ideia aqui é a gente estabelecer como esses conhecimentos que o Hugo começa a transferir aqui na live para vocês, como é que eles se passam para a literatura e, sobretudo, como é que se deflagra o tédio, né, como um fenômeno de representação
na estética, na arte. Augusto dos Anjos, por exemplo, tem um poema que diz: triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sons do orbe oriundos o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundo, que podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estética do nada. É o soluço da forma imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É em suma o subconsciente aí formidando, da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Impossível não enxergar em um poema como esse a presença de Nietzsche, a presença de Schopenhauer, né, com suas categorias e com a representação de um mundo em que nada faz sentido e que tudo leva o homem à angústia, né? Se nós pegarmos agora essa representação de angústia, né, desse sentimento, dessa inquietação, né, desse estado de ansiedade, de sofrimento, que deflagra, né, consequentemente, que são os deflagradores, né, daquilo que Hugo coloca na live como tédio e sofrimento. Eles começam a partir da deflagração da angústia como rúbrica da psicologia, né? E é na psicologia que nós vamos encontrar essa percepção de sinais e de representação na natureza humana, em que ela atua sobre o ser humano como uma ameaça física, né, um perigo físico ou uma ameaça psíquica. Quando eu volto para Augusto dos Anjos, triste a escutar pancada por pancada a sucessividade dos segundos, e ele termina, né, o poema, que é um soneto, mostrando que é o subconsciente aí formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Isso mostra exatamente a incompletude do ser humano de alcançar a realização dos seus desejos. E naquilo que Hugo coloca de forma extremamente feliz, né, a consciência vem a partir do momento em que eu descubro que aquilo tão desejado passa a não fazer mais sentido, a ponto de nós termos um grande escritor americano chamado de Ernest Hemingway dizer que o melhor da festa é esperar por ela. Porque após a festa, nada na festa fez sentido. E eu anotei aqui, já a primeira participação esqueci de pegar o nome de um dos nossos participantes, que ele disse: e quando essa vontade é realizada, continua a ser vontade, é exatamente aí que vem o tédio e a angústia. É exatamente nesse momento que vem a consciência plena de que o desejo deixa de ser desejo a partir do momento que ele é realizado. Que, aliás, embasa o que nós conhecemos como amor platônico. Esse amor só permanece ideal na medida em que ele não é concretizado, porque eu eternamente desejarei aquilo que eu não tenho. A partir do momento que eu passo a ter o que eu desejo, isso deixa de ser desejo e aí perde-se o encanto. Então, é apenas um início para a gente começar o nosso diálogo aqui, lembrando que a gente não pode falar, eu deixei alguns pontos aqui já mapeados, né? A gente não pode falar de angústia sem lembrar das rúbricas psicológicas do que é angústia na psicologia, do que é angústia na psicanálise, do que é angústia na filosofia, né? E de como isso se estetiza, se estiliza dentro da literatura. Para completar esse primeiro momento, né, eu vou aqui passando pela lembrança de um grande filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, né? E Sartre vai dizer que o homem está condenado a ser livre, né? Essa condenação, né? Deixa eu pegar o texto literal aqui, né? Que vou fazer uma tradução bem livre aqui, mas ele diz que o homem é condenado a ser livre, condenado porque não criou a si mesmo, e o ainda livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que faz. Está numa obra de Sartre chamada de L'être et le néant, o ser e o nada, em que o homem chega à consciência de que se ele é responsável por si, também ele é responsável pelos seus fracassos. Então, há já de imediato
uma angústia existencial em decorrência das escolhas que o homem assume, de que aquilo vai fazer sucesso ou não, diante do modus vivendi e do status quo que se estabelece na sociedade onde ele está inserido. Né? Mas aí deixa eu falar mais um pouco, que eu volto com Augusto dos Anjos e com José Lins do Rego, que foram os dois autores principais que eu quis estabelecer aqui nesse contato. Primeiro porque Augusto dos Anjos é quem separa a arte no Brasil entre o que era o passado e o presente, é o nosso grande primeiro ato de modernidade, ao adotar o feio e o grotesco como categoria estética, como arte, né? E Augusto e José Lins do Rego, porque traz essa representação de angústia, não é, diante de um patriarcalismo que começa a cair no início do século XX com a produção açucareira no Nordeste brasileiro. Vamos lá, Hugo, manda bala. Foi interessante, Túlio, você retomar o aspecto filosófico visto por Sartre, né? Por quê? Kierkegaard, ele é aquele que dá início à corrente de pensamento filosófico chamada existencialismo. Só que Kierkegaard, ele propõe um existencialismo teologal, né? Ele está ali dentro da esfera religiosa, tanto é que ele fala dos 3 tipos de existência humana, né? A existência estética, a existência ética e a existência religiosa, que seria a mais ampla de todas. E Sartre não. Sartre propõe o existencialismo ateu, né? Sartre, ele é declaradamente um ateu. E uma das coisas interessantes que ele fala no tocante à angústia é que ele diz assim: a angústia é a precipitação da escolha, ela antecede a escolha. E ela não some depois da escolha realizada. Por quê? Eu me angustio antes da escolha, eu me angustio durante a escolha e me angustio depois da escolha. Eu não sei o resultado, né? E quando ele diz assim: não existe nada que é determinado, nossa vida não é determinada, então o único responsável pelas escolhas que eu faço sou eu mesmo. E aí essa ideia de falar assim, estamos condenados a ser livres, também é a ideia que diz que fazer uma escolha ou ter a liberdade implica responsabilidade. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas acabam culpabilizando outros pelas suas próprias escolhas. Não, mas foi fulano que mandou fazer. Algumas pessoas, Túlio, o que é interessante e negativo, culpam Deus, né? Não foi Deus, ou até mesmo a entidade que classificaram como o diabo. Não fui eu que pratiquei essa atrocidade, foi o diabo que tomou conta do meu corpo e assim eu pratiquei essa ação, né? Então essa ideia aqui traz aquilo que Sartre vai chamar de má fé. A má fé é quando você não se responsabiliza pela ação que você pratica. Mas a única pessoa que pode ser responsabilizada pela sua ação é você mesmo, né? Então, quando você age de má fé, e Sartre é interessante que ele diz que a teoria freudiana do inconsciente é uma teoria estabelecida pela má fé. É como se eu depositasse tudo aquilo que eu não consigo compreender numa entidade abstrata chamada inconsciente, mas que habita em mim e que se manifesta. Então ele diz que o inconsciente freudiano é um exercício de má fé. Então Sartre, ele é muito interessante nesse sentido, e ele trabalha nessa obra, né, o Ser e o Nada, ele trabalha a ideia de que a angústia se dá antes da escolha, porque eu não sei que escolha fazer. Ela se dá na escolha porque eu não sei se a escolha que eu decidi fazer é a melhor. E ela se dá depois da escolha porque eu não sei qual será o resultado, né? E naquele ponto que você falou, né, que teve uma pergunta, você falou da vontade, não sei o quê, aí a vontade... só para complementar, né, o desejo, indo por essa linha, né, o desejo se dá na falta, né? Quando você possui o objeto, possui algo, então o desejo ele arrefece. Arrefece porque você não precisa mais ter o desejo sobre aquilo. Isso muitas vezes pode ser utilizado como desculpa das pessoas que entram num relacionamento e dizem: aquela pessoa era o objeto do meu desejo, agora que eu a tenho, eu não tenho mais desejo por ela, então assim eu vou buscar o desejo por outra, né? Quer dizer, isso aí já é uma outra esfera, né? Uma desculpa esfarrapada, digamos assim. É verdade. É bem verdade. Eu tenho que quebrar a live aqui com nada a ver, porque nessa representação do desejo tem uma louca que vive aqui comigo que está há 27 anos comigo me desejando. Então, essa mulher precisa ser estudada epistemologicamente,
que é para poder que eu compreenda um fenômeno como esse. Mas, voltando aqui ao que importa, eu queria eu já estou ficando velho, os cabelos brancos já não dá mais para esconder, então eu não faço mais rogação de missa presente, né? Então eu estou aproveitando as oportunidades para elogiar e agraciar as pessoas que realmente eu amo, e você é uma delas. Eu digo isso de maneira pública, sempre disse isso de maneira pública, e eu acho incrível como você traduz filosofia em linguagem cotidiana. Como é fascinante você filtrar conceitos tão complicados, porque imagina um conceito como niilismo para você transferir para a nossa cultura e, sobretudo, para a realidade de um adolescente que é o nosso maior público. Então, eu nunca lhe disse isso e eu aproveito a oportunidade de fazer isso de maneira pública, de maneira ao vivo e notória, de como é grande essa sua capacidade, né, de transformação linguística, que muitas vezes eu não tenho em alguns aspectos, e os alunos são testemunhas disso, que eu estou sempre questionando se eu estou sendo claro e objetivo naquilo que eu estou dizendo. Então, parabéns por isso, né? Embora o meu amor por você é mais pela barba. Não, mas vamos embora. Eu diria que seu amor ultrapassa o limite do campo da barba. Eu diria que ele é mais amplo, né? Mas como minha mulher está vendo a live, como minha mulher está vendo a live, como Cláudia está vendo a live, eu não posso dizer até onde eu iria, porque pode ser que não pegue mal. Vamos embora. Né? Deixa eu pegar aqui uma outra rubrica, que é a da psicanálise. A gente pegou a rubrica da psicologia, de angústia, como um estado de ansiedade e de inquietação, e o Hugo falou alguma coisa aí que me acendeu uma luz aqui para a rubrica da psicanálise, da observação da angústia como um estado de excitação, mas um estado impossível de ser assimilado, né? De acordo com o psicoanálise Wörtherbul de Freud, né? Ele desencadeia, né, um desejo que acaba sendo bloqueado pela mesma sensação de ameaça. E isso vai nos levar, àquela perda do objeto amado, do objeto desejado, seja ele o objeto em si, materialmente falando, ou um ser. Essa grande angústia, muitas vezes, ela está na representação como Freud disse, dessa excitação que não consegue ser assimilada. Como compreender, por exemplo, que um ser humano goste de, no ato sexual, amassar fezes, né? Isso, obviamente, já foi estudado, muito bem estudado. Quem faz psicologia sabe bem do que eu estou falando. Como compreender que a natureza humana goste de, ao invés de praticar o próprio ato sexual, deseje apenas olhar o ato, muitas vezes da própria companheira com um desconhecido. Essas coisas que seriam absolutamente inassimiláveis dentro da rubrica psicanalítica, elas são representadas na literatura de que forma? Hugo deu já a resposta, eu só vou retomar aqui para lhe mostrar de forma estilizada e com as categorias mais específicas. A literatura do século XIX, sobretudo do século XIX, no caso do Brasil, mas voltando para a Europa, do final do século XVIII para o início do século XIX, a partir do fenômeno iluminista, ele vai trazer um novo tipo de produção literária que ficou conhecida como gótico e depois como fantástico, né? Essas duas representações literárias, elas ocorrem da seguinte maneira: as mazelas sociais mais inconcebíveis, aquilo que era mais grotesco dentro da natureza humana, eram chanceladas pelo diabo. Então, através da chancela do diabo, se explicava a natureza humana. Como compreender que um frade... E aí, deixa eu me pegar, tá aqui, eu não fugi não, tô aqui. Eu tô aqui, o danado é eu achar agora. Mas me perdi, tudo bem, mas deixa eu voltar aqui, porque eu não sei exatamente onde está o livro. Mas um livro chamado de Um Monge, de Lewis, do escritor inglês Lewis. É um monge que se utiliza da batina, para envolver as mulheres mais jovens e tirar proveito, sexual dela. Então, como é
que se aceitava algo como uma produção literária como essa? Ora, a justificativa era de transferir para o diabo, para uma entidade diabólica, aquilo que não era aceitável no ser humano. Por isso que Freud vai falar dessa excitação inassimilável por parte do ser humano, porque imagina quando a família se dá diante de uma situação como essa. Né? E pensando nisso, a gente fica diante de um adolescente vivendo uma tensão desgraçada diante do Enem, não é? Sobretudo num momento desse de pandemia. Como é que ele vai assimilar uma situação dessa diante de vagas escassas, né? Diante do conhecimento de que as escolhas dentro da prova foram dele? Então, naturalmente, né, entre o ser e o nada, entre tudo aquilo que a gente tem aprendido com a filosofia, vem as negações, de que aquelas escolhas, a autonegação de que aquelas escolhas me levaram ao chamado fracasso, porque esse fracasso é meramente social. Né? Dentro da filosofia, eu não quero fazer missa para padre, pelo amor de Deus, mas dentro da filosofia, né, a gente sabe que tanto Schopenhauer como Nietzsche vão dizer que não existe nada. Não existe nada. A vida, para usar a expressão Schopenhaueriana, não é? A vida é Leben, heißen, Leiden. Ou seja, a vida é sofrer. Então nós estamos nessa condenação eterna de um sofrimento e lidar com isso, por mais que nós nos desenvolvamos do ponto de vista técnico-científico, o desenvolvimento da própria natureza humana, do seu cognitivo, da sua psique, não acompanha a velocidade do desenvolvimento técnico. Daí a necessidade tão grande da arte como sublimação do sofrimento, da filosofia como estudo de autoconhecimento da própria natureza, da religião também como tábua de salvação para aquilo que muitas vezes diante de nós se realiza como o neon de Jean-Paul Sartre. É interessante, Túlio, porque nessa perspectiva que você coloca, né, a arte, né, é muito importante. Nietzsche fala, né, que é inconcebível uma vida sem música, né? A arte também para Schopenhauer tem uma importância assim, gritante, absurda. E o Schopenhauer, ele bebe muito da fonte de Kant, né? E ele vai falar, por exemplo, ele retoma aquela ideia kantiana que nos diz que existem duas percepções de mundo, né? Uma que ele chama de fenômeno e outra que ele chama de númeno, né? O fenômeno é como as coisas se apresentam a nós, é a aparência das coisas. O númeno é a realidade, é a coisa em si. Nós não teríamos capacidade de aprender o mundo tal como ele é. Então, aquilo que nós captamos do mundo é a aparência dele. Então, eu não sei quem é Túlio, mas eu sei aquilo que ele aparenta ser. E aqui eu não estou dizendo que Túlio está sendo falso. Eu estou dizendo que nós temos uma limitação racional que nos impede de conhecer a coisa tal como ela é em sua realidade, né? Sim. Tal como ela é na sua essência. E uma das coisas que os filósofos contemporâneos, pessimistas, vão nos dizer é que para lidar com essa questão, né, com essa questão do sofrimento, da angústia, nós não devemos evitá-la. Porque é impossível evitar uma coisa que faz parte de nós. Mas nós devemos aí compreendê-la. Isso seria uma posição chamada uma posição trágica, né? O trágico não seria, nesse sentido da filosofia contemporânea, algo que eu dissesse que deu errado. Mas o trágico é a consciência dessa vida sofrida, dessa vida angustiada e dessa vida entediante. O trágico é ter a consciência de que você está inserido nessa vida. Que a própria vida é a angústia, o tédio e o sofrimento. O trágico, a gente sempre, quando fala do trágico, aí vem as lembranças com as tragédias gregas, né? A qual Édipo Rei talvez seja a maior, né? Pelo menos é a maior para o meu gosto. Né? Uhum. E eu ensino, pelo menos aos meus alunos, a lutar por aquilo que se gosta. Não é?
o maior problema que vocês têm é o problema de vocês, porque, afinal de contas, te afeta diretamente. Então, é preciso defender aquilo que a gente ama em primeiro plano. Então, quando a gente fala em tragédia, a gente fala das tragédias gregas. Aliás, que Nietzsche é um grande estudioso das tragédias gregas, né? E ele trabalha sobre a categoria da catarsis aristotélica a partir das tragédias gregas, cita bastante, né, a tragédia de Sófocles. E a gente fala da tragédia shakespeariana, né, mas essas representações trágicas, elas continuam sendo produzidas na arte moderna. E nenhum livro, acho que nenhum livro seria incorreto dizer, porque do ponto de vista acadêmico, do conhecimento, a gente precisa começar a relativizar todas as coisas. Mas eu acho que a teoria, né, não há espaço aqui para achismo, né? Mas os teóricos, os estudiosos têm mostrado que uma das maiores tragédias, uma das maiores representações da tragédia moderna está num livro como Fogo Morto, né? Que Zé Lins do Rego, veja só, Zé Lins do Rego, ele cria toda uma obra de representação da derrocada do patriarcado no Nordeste brasileiro, com livros como Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. Pouquíssimas pessoas, Hugo, param para compreender o quanto essas obras estão interligadas como uma grande obra só, como elas se fossem capítulos de uma obra maior, e o quanto esses títulos são representativos. E veja, a primeira obra, de 1932, se chama Menino de Engenho. Aí depois vem Doidinho, de 33, vem Banguê, em 34, vem Fogo Morto, em 35, vem O Moleque Ricardo, em 35, e vem Fogo Morto lá em 1943. Existe uma relação de continuidade de uma ideia na produção desses títulos. Nós saímos de um Nordeste produtor de açúcar, dos engenhos, que se transformaram em banguês, ou seja, quando o engenho não consegue mais produzir açúcar e passa a produzir outros derivados como rapadura, cachaça, mel de engenho, porque ele entra em concorrência com a usina. Eu estou criando aqui todo um cenário para que vocês consigam, no final, compreender a representação dessa tragédia em um único personagem. Então, eu saio do engenho para o Banguê, eu tenho aqui uma derrocada, eu tenho aqui uma queda social e econômica, por conta de que os engenhos não conseguem competir com as usinas. E a partir de um determinado momento, as usinas começarão a engolir todos os engenhos dessa região produtora de açúcar, que ao final das contas, todos esses engenhos entram de fogo morto, quando não tem mais fogo nas caldeiras para a produção de absolutamente nada. O fantástico nessa situação de José Lins do Rego, o impressionante é que ele cria um personagem que na transição de toda essa situação econômica, na época do engenho, o personagem era chamado de Luiz César de Holanda Chacon. É engraçado que qualquer leitor comum ele passa despercebido por isso. O quanto o narrador do livro vai chamando o personagem de Luiz César de Holanda Chacon. E esse nome vai diminuindo à medida em que a situação econômica da família vai decaindo. Então ele sai do Luiz César de Holanda Chacon para depois Lula de Holanda, para depois ser o Lula. A derrocada econômica tem a ver com a própria derrocada do personagem. E aí, quem é leitor do Zé Lins do Rego, e quem leu Fogo Morto, que eu indico aqui como leitura, você vai perceber o estado de angústia na qual o personagem está inserido. Nesse processo absurdo de não mais assimilação da realidade, há algo no livro que acaba fazendo com que a gente nunca chegue à conclusão se o personagem realmente se torna louco ou se ele finge uma loucura
diante daquele conceito que nós falamos agora há pouco, né, do conceito da rubrica psicanalítica, de que a angústia é inassimilável. Então, a angústia, nesse caso, é a sua derrocada econômica, social, de respeito e representação de alguém dentro da sociedade, que agora não tem mais poder, que o status quo mudou, que o modus vivendi se transferiu, e por causa disso mesmo ele sai do pomposo Luiz César de Holanda Chacon para ser o Lula com a mulher vendendo ovos na feira para manter a família e ele ou se passando por louco ou realmente abarcado nessa loucura. E veja como a literatura, nesse caso, é uma representação dessas situações da sociedade que até hoje persistem. Se eu transferir, para fechar esse momento de fala aqui, se eu transferir isso para a nossa realidade, nós conhecemos casos na nossa sociedade, Hugo, em que as pessoas andam de carro novo, de preferência importado, de preferência de marca alemã, mas transformam a geladeira em casa num verdadeiro parque aquático. Só tem água. A ideia é exatamente não deixar com que a aparência se perca dentro de uma sociedade que estabelece constantemente um conflito entre aparência e essência. Então isso também é trágico, porque não permite com que as pessoas assimilem aquilo que as angustiam dentro da rubrica psicanalítica. Uma coisa interessante, já que a gente está enveredando por essas questões sociais, uma coisa que eu percebi nessa quarentena, nesse isolamento social, que nem é tão isolamento assim no Brasil, né? Porque aqui no Brasil existe um anticientificismo muito forte, né? Há um machismo muito grande, né? E uma das coisas que eu percebi é que muitas pessoas, no momento em que elas se encontram nesse isolamento, parece que a sensibilidade delas foi mais aguçada. Parece que ela começou a ver um mundo que sempre existiu, mas ela nunca tinha percebido. Provavelmente porque ela estava muito ocupada dentro do carro alemão com o ar-condicionado ligado e falando ao celular, né? Algumas pessoas perceberam que existe gente que mora na rua. É inacreditável isso. Algumas pessoas estão fazendo campanha para arrecadar alimentos, dinheiro. E aí, alguma pessoa veio perguntar para mim se eu não queria ajudar. E aí, eu vou ter que falar isso aqui porque pronto, né? Eu ajudo já há muito tempo. Não precisa de uma pandemia para eu perceber a existência de outra pessoa, sabe? Então, assim, essas pessoas, quando elas começam a se sensibilizar, é uma sensibilização no sentido de que elas estão passando aquilo que elas consideram uma dificuldade e elas estão começando a olhar para a dificuldade dos outros, que são dificuldades diferentes da delas, né? Então, esse movimento, né, de empatia, eu acho que ele é falso, porque o que as pessoas fazem é transferir a dor do outro para ser a sua dor e você acaba esquecendo o outro, porque agora a dor passa a ser sua. Então isso é um movimento egóico, é um trazer o outro para si e você esquece o outro porque você agora só se considera enquanto aquele ser que sofre. E a empatia, ele deveria ser muito mais no sentido de perceber o outro como outro, e aí é a alteridade. O outro é um outro que não sou eu. E a dor que o outro passa é a dor dele. Eu tenho que entender a dor dele como a dor dele, não como a minha dor. E eu tenho que me sensibilizar dessa maneira, desde sempre. Eu não preciso estar num momento de convalescência, de sofrimento, de angústia, para perceber que isso já está posto do mundo há muito tempo, né? Então, eu costumo até dizer para os meus alunos o que é que eles acham desse movimento. Eu digo assim, é necessário, veio tarde, mas eu percebo muita hipocrisia. E acredito que quando acabar essa pandemia, essa quarentena, muitas pessoas perguntam se eu acho que as pessoas elas vão mudar. Eu digo, talvez mude, para pior. Porque assim, eu não acredito que esse período de isolamento vai fazer com que as pessoas criem algum tipo de consciência coletiva e preocupação com o outro. Sinceramente, não acredito nisso. Veja que alguns lugares no Brasil estão retomando atividades e as pessoas estão fazendo fila para comprar roupa. Que necessidade é essa que as pessoas têm de comprar roupa nesse momento? É inacreditável isso, né? Eu estou até colocando mais como um desabafo aqui, porque assim, a gente vive numa sociedade
que ela desde sempre foi calcada na mentira e na hipocrisia, né? Quando alguém fala o termo moralista, me causa asco, porque o moralista não tem nada de moral. O moralista é aquele que faz um julgamento do outro por ser diferente dele, mas é um julgamento sempre no intuito de derrubar o outro. E ele que se diz moralista, ele vai fazer exatamente tudo oposto daquilo que ele está pregando, porque o moralismo ele é aparente, né? Aquilo que ele realmente faz é totalmente diferente. Então, essa pessoa que diz que ser gay é doença, não se misture com essa pessoa, é a pessoa que, por exemplo, se relaciona com travesti ou que mantém uma segunda família, sabe? Que procura prostituta, e é nada contra as prostitutas, é uma bela profissão, né? Porque essas profissões, às vezes, sabe o que elas fazem, Túlio? Elas fazem as pessoas, é como se funcionasse como um cano de escape para a pessoa suportar a própria vida. Então, por que tu tá vivendo essa vida, já que tu não suporta ela e vai buscar esses mecanismos de escape, né? É isso, é meio uma reflexão / desabafo. Mas esses espaços servem para isso mesmo, porque, veja, eu aproveitando exatamente o que você está colocando, me lembrou uma imagem e uma passagem das Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, em que o pai de Brás Cubas, um homem muito rico, um dos principais representantes do Partido Liberal, né, que se opunha ao Partido Conservador, isso. Na casa de Brás Cubas, né, eles estavam fazendo uma reunião, e na reunião todos se posicionando contra um Brasil escravocrata, um Brasil que não ia para frente, um Brasil que não avançava, um Brasil que não seria nação moderna frente às nações europeias, porque as nações europeias já tinham vivido suas revoluções burguesas, industriais e francesa, em que colocou a mão de obra como um trabalhador assalariado e não mais pautada na escravidão. Embora isso também soe como hipocrisia, principalmente porque a Inglaterra, a França e a Alemanha mantiveram colônias na África e na Oceania durante muito tempo. Então o discurso era muito bonito dentro do espaço europeu. O espaço europeu fazia dessas nações grandes também pela inserção da presença da mão de obra feminina e sempre da mão de obra assalariada, mas as colônias continuavam com mão de obra escrava. De qualquer maneira, essa representação dentro de Dom Casmurro, ela é fantástica, fantástica no sentido de fabulosa, né, de interessantíssima, quando o pai de Brás Cubas está discutindo a necessidade do Brasil acabar com a escravidão, mas de repente, no meio da reunião, chega um dos escravos, né, do pai de Brás Cubas, cujo nome também é Brás Cubas, né, e diz, olha, acabou de chegar um lote de escravos que está sendo vendido a preços abaixo do mercado. A reunião se desfaz imediatamente, todos os senhores do Partido Liberal correm às suas carteiras, aos seus chapéus e às suas bengalas, saem contando nota. Então veja, como é que se estabelece a angústia nesse caso, para a gente não fugir do tema, dentro de um contexto como esse, né? Primeiro pela hipocrisia da representação de uma sociedade cujo discurso não condiz com a praxis. O discurso é um, a praxis, a prática é outra, completamente diferente. Mas onde é que está a angústia? Está nos dois casos de representação diametralmente opostas da situação. A angústia de um ser humano escravizado, sem qualquer tipo de perspectiva, vendo aí a vida realmente como nada, né? Vendo na vida aquela representação schopenhaueriana de que a vida foi feita para sofrer, viver é sofrer, como Schopenhauer diz, não é? Leben heißt Leiden, viver é sofrer. É o mesmo Leiden que está lá em Os Sofrimentos do Jovem Werther, Die Leiden das Jungen Werther. Não é um sofrimento como nós compreendemos dentro da nossa cultura, porque traduzir conceitos é uma coisa realmente muito complicada.
Nietzsche, aliás, é quem diz isso, que a tradução é algo absolutamente complicado quando sai do cenário alemão para uma outra língua. Mas, enfim, então você tem aí uma angústia de existir na condição de escravo e uma angústia de manutenção de um status quo que beneficia o Partido Liberal dentro de um discurso que é contrário. Então você acaba criando uma verdadeira bolha de hipocrisia de representação da sociedade, em que eu nem sempre o que digo representa o que sou, como você colocou lá há pouco tempo, né? As esferas não permitem que nós sejamos nós mesmos, porque a própria sociedade não suporta. Isso. E é interessante, Túlio, quando colocas essa ideia assim, e quando eu falei, né, das questões sociais, que a pessoa diz assim, se eu não vou fazer a doação, não sei o quê, eu percebo que as pessoas estão começando a se angustiar mais com a sociedade. Kierkegaard chamaria isso de medo, não de angústia, como eu falei no começo, né? Porque o medo, ele se dá por um objeto positivado. Eu reconheço o objeto. A angústia se dá num objeto não positivado. Eu não reconheço, eu não sei o que é esse nada, né? Então, nós acordamos todos os dias, e aí vamos tirar um pouco da linguagem de Kierkegaard, né? Vamos tentar colocar a angústia no senso comum. Eu acordo todos os dias angustiado com duas esferas. A saúde e a política. São todos os dias, eu acho que assim, não tem um dia que você fique bem. Tem pessoas que dizem assim, eu vou tentar desopilar, não vou mais assistir jornal, nem ver internet, mas vai chegar a você, né? Talvez aí você passe a se angustiar porque você não está mais dentro, né? Você está fora. E é um conceito também que Nietzsche utiliza, principalmente na obra dele, O Anticristo, é o conceito de idiota. O conceito de idiota é muito mal interpretado, porque ele vai tomar isso de Dostoiévski, né? Quando ele pega esse conceito de idiota, que é uma obra de Dostoiévski, o que é que ele nos diz? O idiota é aquele que está à margem. O idiota não é no sentido pejorativo de xingar alguém, de dizer, um imbecil, um imprestável. Não. O idiota que Nietzsche traz de Dostoiévski, usa na sua obra O Anticristo, seria no sentido de colocar Jesus como alguém que está fora do cenário, fora de sua época, fora daquela cultura. Jesus é alguém que está colocado no lugar que não é o lugar dele. Ele está fora, não existe espaço de manobra para ele, então ele é um idiota. Então a gente tentar fazer esse movimento de desopilar, de se distanciar das notícias, de se distanciar da cultura, é como se fosse um movimento de idiotia. Não no sentido negativo, no sentido bom, dizer assim, eu não pertenço a isso. Mas aí você pode também cair na esfera de um egoísmo, né? Porque você faz parte disso. Uma discussão com uma aluna, ela fez assim, não, eu não voltei porque eu acho que ninguém me representa. Mas saiba que independente de você votar ou não, você está dentro dessa esfera social, né? Platão tem uma frase, eu não vou lembrar agora exatamente como é, mas ele diz assim, quando você não exerce essa tua capacidade de votar, de escolha, saiba que pessoas inferiores a você irão lhe governar. Justamente porque você não tomou a decisão de participar politicamente. E participar politicamente é angustiante, mas não participar eu acho que é mais angustiante ainda. Perfeitamente. É o mito da neutralidade que não existe. Ninguém é neutro. Nós somos, o que nós somos é uma constituição social que inclui religião, que inclui família, que inclui conceitos, que inclui região, que inclui cultura. Então, quer você queira ou não, você já tem toda uma estrutura que será aos poucos completada ou essa estrutura será demolida para a construção de um novo conceito. Só que esse mito de que eu me abstraio da discussão porque eu não quero ser conivente com ela, porque se o que entrar fizer errado, eu sou culpado disso e eu não quero participar, isso é a falsa neutralidade com o voto nulo ou voto neutro, porque isso se alia, não é, àquele que está na frente e àquele que ganhou. Você favoreceu ao que ganhou por conta da sua nulidade, né? Então, Hugo, a gente tem tempo, né, para finalizar. Eu ia lhe perguntar que eu estou sem relógio. Que horas são?
Se eu não me engano, o reloginho aqui tá mostrando que a gente tem 5 minutos no máximo. Pronto, porque o Instagram, ele avisa faltando 30 segundos só. Então, Aí ele... eu esqueci o relógio, então, falando aqui, o tempo passou. Mas se tu puderes acompanhar em uns 2 minutos antes a gente encerra só para se despedir, mas pode tocar a brasa aí. Eu já aproveito para ir me despedindo agora com... Vai faltar 5 minutos estão falando aqui. Pronto, com Augusto dos Anjos, né? O homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste, para todos os séculos existe e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga, consola a mágoa que somente assiste, que resistir, e quanto mais existe, mais se lhe aumenta e lhe afunda a chaga. Sabe que sofre mais o que não sabe? É que essa mágoa infinda assim não cabe? É que essa mágoa na sua vida, é que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme, e quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Veja, isso é uma estilização da angústia, porque a angústia de algo na relação entre o sujeito e o objeto não realizado leva ao tédio, leva à mágoa, em última instância, não sou leitor de Kierkegaard, mas em última instância, a morte, e quando a morte não vem, nós acumulamos uma mágoa eterna. Então, é impossível você viver dentro de uma sociedade e excluir da sua vivência a representação dessa arte através da filosofia, da sociologia e da arte. Na verdade, o filósofo, o sociólogo e o artista são 3 perspectivas originais sobre aquilo que nós estamos vivendo. Então, meu apelo a vocês que ingressarão na universidade e se constituirão como as novas gerações que terão que remar esse país, é que façam da leitura um catecismo diário, que façam da leitura uma representação da sua vida baseada em conceitos, em teorias, em conhecimentos, e não uma relação de achismo. Por isso que nós tanto quisemos estabelecer esse diálogo aqui de forma epistemológica e não mais por aquilo que nós encontramos na conversa do dia a dia. Essa é uma responsabilidade que, infelizmente, as próximas gerações terão, que nós, pelo menos eu e o Hugo, nós estamos tentando cumprir a nossa. Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, falta muito pouco tempo, eu vou deixar o Hugo falar e numa próxima oportunidade, a gente continua. É aquilo, Túlio, que os gregos já nos falavam, né? A doxa, a opinião, ela tem que muitas vezes ser colocada do lado, né? O que interessa mais agora é a investigação científica, é o conceito, é a ideia, né? Então, mais do que nunca, temos que valorizar o estudo, o conhecimento, valorizar as humanidades. As ciências humanas são importantíssimas. Por isso que elas sempre foram perseguidas, né? A geografia, a história, a filosofia, a sociologia, a literatura, elas são perseguidas porque elas despertam, elas causam despertar, aquilo que Aristóteles e Platão lá atrás falavam, né? Causam espanto, causam admiração. Então, é olhar para aquilo que todo mundo olha e perceber algo que ninguém consegue perceber. Então, eu acho que nosso papel como professor, e tantos outros professores estão fazendo isso, é a ideia de despertar, né? Professor, ele não doutrina, professor, ele desperta. O professor dá opções, dá leques, e aí o professor pode lhe orientar em que caminho você quer seguir, mas nunca vai apontar o dedo e dizer que isso é certo ou errado, né? Então, acho que nosso papel é o papel da reflexão, né? É o papel que é fundamental e que muitas pessoas não conseguem compreender, né? Então, aquilo que você não entende, você diminui. Então, diminuem muito os professores. Um dia desse, alguém mandou uma mensagem assim, só podia ser professor. E ele falou isso como se fosse um xingamento, né? Então, quer dizer, todos os livros que eu li, as palestras que eu assisti, as aulas que eu dei, tudo isso, então, quer dizer, só pode ser professor. Ainda bem, né? Eu entendo isso como um elogio. Então, Túlio, eu queria agradecer imensamente sua participação. Faltam aí 26 segundos. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Túlio, pela participação. Diga lá. Um recado para alguém importante na minha vida, para a Cláudia. Olha, é no seu corpo que eu me encontro, tá? Nossa, hein?
uma declaração de amor para a gente fechar essa live, que foi sobre tédio, angústia e sofrimento, e fechamos falando de amor, né? Nada melhor do que isso. Obrigado.